Fala galerinha do SSA1, eu sou Larissa, sou monitora de língua portuguesa e estamos hoje aqui para continuar o nosso assunto de tipos textuais, certo? Lembrando que eu estou sem máscara porque a gente está num ambiente controlado e aí a gente vai dar sequência aí ao assunto de tipos textuais. Lembrando que na nossa primeira aula, né, a gente viu os primeiros tipos textuais, a gente viu metade deles, o tipo dissertativo, expositivo, argumentativo e injuntivo. E hoje nós vamos dar sequência aí com o tipo narrativo e o tipo descritivo, tá certo? Que são tipos um pouquinho mais longos, aí a gente vai ver hoje com calma, direitinho, vai ver exemplo, beleza? Então vamos embora. Só relembrando aí, né, o que a gente tinha visto antes, o que seriam os tipos textuais, Os tipos textuais, eles vão ser exatamente sobre os aspectos estruturais e organizacionais do teu texto, certo? Então, tudo que for sobre estrutura, sobre organização do texto, inclusive os recursos sequenciais que você, né, seleciona ali para colocar o seu texto escrito, certo? Então, tipos textuais está ligado aí à forma que o seu texto vai ter. Questão de organização, né? Como eu vou colocar minhas ideias, quais os elementos vão precisar ter no meu texto, o que não vai precisar, justamente porque os tipos textuais, né? Eles que vão se ligar a essa parte mais lexical, mais sintática do teu texto, certo? Ou seja, a questão de organização, de cadeia do teu texto, certo? Tudo isso vai estar ligado à parte dos tipos textuais. E aí, sendo dessa forma, né, ele vai funcionar juntamente com os gêneros textuais, porque dependendo da função que o teu texto vai ter, é que ele vai precisar respeitar determinada estrutura. Tranquilo? Então vamos embora. A gente viu que os tipos, né, são 5. Tipo narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. O dissertativo, ele pode ser 2, né? Só relembrando da aula passada, dissertativo argumentativo e dissertativo expositivo. Mas a gente foca mais no argumentativo, tranquilo? Que é aquele que você usa na sua redação, inclusive do vestibular. Beleza? Vamos aqui começar. O tipo narrativo. O tipo narrativo, ele está atrelado aí ao fato, à função de contar uma história, de narrar um acontecimento, certo? Então, esse tipo narrativo, ele vai precisar de um narrador, de alguém que conte essa história, certo? De alguém que passe adiante esse fato. E aí, né, o narrador, ele pode ser de duas formas, um narrador observador e um narrador personagem, justamente porque vai depender do quanto esse narrador vai estar envolvido na história. Se ele participar efetivamente da história enquanto personagem, é um narrador personagem. Se ele só narrar os fatos, né, dizer o que acontece, mas não está inserido dentro ali daquela história, é um narrador observador. E aí, como é que eu diferencio? Geralmente, se é um narrador personagem, ele utiliza ali, né, ele se refere a ele dentro da história. Ele vai se referir ali nos acontecimentos em primeira pessoa, de alguma forma, certo? E aí o narrador observador não. Os verbos vão estar ali impessoais, né, colocados no infinitivo, né? Ele vai estar contando ali a respeito de algum personagem, mas ele no discurso não vai estar presente, né, ativamente. Tranquilo? Então, tendo como objetivo contar uma história, esse é o nosso tipo narrativo, certo? E aí, juntamente com o narrador, é necessário para se ter um tipo narrativo efetivamente no nosso texto, de mais 5 elementozinhos. 5 elementos esses que estão aqui, começando pelo enredo, certo? Se você quer contar uma história, você precisa de um enredo, justamente porque ele vai ali, ele é de fato a história, né? Ele vai fazer com que você
tenha um determinado desenvolvimento do seu texto, certo? E aí esse enredo, ele vai ser a sequência de fatos, como você conta ali aquele acontecimento, e ele vai ali determinar a estrutura que o seu texto vai apresentar. No caso, a gente vai ver mais pra frente, mas a gente vai ver que o nosso enredo é marcado por um tipo de introdução, que é a apresentação, certo? Depois do desenvolvimento da história, contendo justamente nesse desenvolvimento um clímax, que é o diferencial aí do tipo narrativo, em seguida um desfecho para finalizar a nossa história, certo? Esse é o primeiro elemento, o primeiro ponto. Aí a gente vai ver mais para frente aí a estrutura básica dessa organização. O segundo elemento que é necessário ter na nossa narrativa, né? A gente já viu o narrador, já viu o enredo, tempo. A nossa história, ela precisa estar calcada em um tempo, seja esse tempo cronológico ou psicológico. Como assim? Cronológico, se for um tempo em cadeia, se for esse tempo que a gente vê passando gradativamente e segue uma determinada sequência, certo? Por exemplo, se eu disser acordei, escovei os dentes, coloquei a minha roupa, me dirigi à escola e lá eu tive uma aula com a professora Larissa, certo? Você pode perceber que nessa narrativa, né, justamente contando essa história, tem o marcador tempo, né? Uma sequência ali de acordar, escovar os dentes, se trocar, ir à escola. Então esse tempo ele é cronológico, ele é feito em passagem. Já o tempo psicológico seria inclusive atrelado aí à vivência de algum personagem, certo? Inclusive quando um personagem ele relembra algo do passado, esse flashback que a gente chama é um tempo psicológico, porque sai ali daquela passagem de tempo, né, cronológica, sequencial, tá? E vai para um tempo relativo ao personagem, tranquilo? Relativo àquela passagem da história, certo? Então pode ser um tempo cronológico ou um tempo psicológico. Assim como é necessário, enquanto quarto elemento aqui que a gente está falando, né, é a presença do narrador, o primeiro, e aí mais 5 elementozinhos que é enredo, tempo, agora espaço. O espaço, né, é justamente aquele cenário onde vai se passar aquela história, como essa história está ambientada, certo? De como os fatos vão acontecer de acordo com o contexto, né, de ambientação também. Isso influencia diretamente na história. E aí esse cenário, né, também ele pode variar de 2 aspectos. Um de acordo com o cenário psicológico, assim como o tempo, né, atrelado a um personagem, aquele cenário que foge de onde realmente aquele personagem está localizado, né, como se fosse uma lembrança, né, um cenário ilusório daquele personagem, tranquilo? Esse é o espaço psicológico. Assim como temos o espaço físico, que aí no caso seria de fato o cenário, o lugar que aquele personagem está ocupando naquela passagem da história, certo? Então, voltando ali para o exemplo que eu dei no tempo, se eu digo que eu acordei, escovei os dentes, me troquei e fui à escola, o primeiro cenário seria, no caso, a minha casa, né? Se eu tô falando que eu acordei e eu fui escovar os dentes, ó, e aí pode ser um cenário mais amplo ou um cenário, né, mais específico. Por exemplo, amplo seria a minha casa. Mais específico, se eu tô dizendo que eu acordei e eu tava no meu quarto, certo? A não ser que tenha acontecido um evento muito específico dentro da história para, né, dizer que foi de outra forma. Mas se eu acordei, tô no meu quarto, fui escovar os dentes, passei para o banheiro, me troquei, voltei para o quarto, fui à escola para outro ambiente. Tranquilo? Então esses cenários aí físico é de acordo com o espaço, certo? Personagem é o nosso quarto elemento, né? Lembrando, vimos o narrador, vimos o que é enredo, tempo e espaço, agora o personagem. O personagem, né, vão ser justamente as figuras, no caso pode ser pessoas, pode ser animais, no caso de uma fábula, enfim. Mas são aqueles integrantes da história que vão de fato, né, movimentar os acontecimentos, que vão interagir, que vão de fato seriam responsáveis por toda a narrativa, tranquilo?
Então, é imprescindível que uma história, que uma narrativa, né, tenha os personagens para interagir, né, para guiar de fato a história, né? E aí temos dois tipos de personagem, seja o personagem protagonista, certo? Que no caso pode ser o protagonista ou o antagonista, no caso aquele mocinho e o vilão, mas que são ali os personagens mais importantes daquela história, ou sendo ali um personagem coadjuvante, aquele personagem que ele não é de fato primordial para que aquela história aconteça, mas que ele faz parte ali, né, das interações, que ele faz parte dos acontecimentos efetivamente, mas que a história não vai se centralizar, né, nas vivências desse personagem. Então, no caso, se a gente está vendo ali um Chapeuzinho Vermelho, certo? Na Chapeuzinho Vermelho, né, na história da Chapeuzinho Vermelho, ela é a protagonista. O Lobo Mau seria ali o antagonista, justamente o vilão ali que está de encontro a Chapeuzinho. Temos a Vovó, que aí já seria de fato um coadjuvante, que é um personagem importante, mas que não é a personagem principal. E a figura do caçador, né, que interfere ali na história, dá um rumo feliz, mas que também não é de fato o grande protagonista, e sim é a Chapeuzinho Vermelho. Tranquilo? Então, só para vocês se localizarem, existem esses tipos de personagens dentro de uma história, certo? E vamos agora para o último elemento. O último elemento, e não menos importante, né, é que é necessário a ação dentro dessa história, justamente porque essa ação vai nos levar, né, a ter um desenvolvimento dos fatos e um sequenciamento ali contando a história. Essa ação, inclusive, ela está, né, ligada diretamente com o enredo, né, que ela vai compor ali a sequência dos fatos, os acontecimentos, esses altos e baixos que a gente tem na nossa história. Inclusive, o ponto mais alto, o clímax, ele é desenvolvido a partir da ação da nossa história. Tranquilo? Então, só relembrando para fechar aí todos os elementos importantes da nossa narrativa, são 6. O narrador, que é o principal, né, já diz o nome, e os outros 5, espaço, tempo, enredo, ação e personagens. Tranquilo? Vamos embora. E aí, geralmente, né, nessa história, o tempo verbal que vai predominar é justamente o passado, pretérito, né? Por quê? Porque se eu estou contando uma história, geralmente essa história já se passou, já aconteceu. Eu não posso contar uma coisa, né, para o futuro, a não ser que seja realmente uma história totalmente ficcional, mas enfim, a menos que não seja uma ficção científica, né, que dê ali um aspecto para o futuro, mas geralmente aí os verbos vão estar localizados no pretérito, né, para mostrar que essa história já aconteceu. Tranquilo? Ah, e uma observação, o narrador, né, por ser o aspecto mais importante aí da narrativa, a gente viu que ele pode ser de duas formas, o observador e o personagem, mas esse narrador aí, quando ele é observador, uma dicasinha pra gente entender o personagem, eu falei, né, que ele geralmente usa ali em primeira pessoa, se coloca ali no texto efetivamente, né, mas quando ele é observador, além de ter mais uma imparcialidade, certo? O observador, ele geralmente se caracteriza de duas formas, onisciente e onipresente. Onisciente, no caso, que ele vai saber de todos os acontecimentos, justamente porque é como se ele observasse a história de fora. E onipresente, ele vai estar ali vendo tudo em todos os lugares, tá certo? Então, onisciência e onipresença é uma característica do narrador observador, sabe? Ele está em todo lugar e ele tudo sabe, tudo vê. Tranquilo? E aí alguns exemplos, né, justamente dos tipos textuais narrativos são os romances, que é uma narrativa longa, o conto, que é uma narrativa curta, as fábulas geralmente são curtas também, depoimentos geralmente são longos,
Os relatos, aí varia, depende do relato, né, que for acontecer. As crônicas, que podem variar também. Inclusive, novelas e piadas fazem parte da narrativa. Tranquilo? As novelas aí, geralmente, quando elas eram, né, não telenovelas, mas radionovelas, elas tinham um narrador, a presença forte no narrador, que era aquela voz, né, de locutor que dizia o que estava acontecendo na cena, o que estava se passando com os personagens, certo? Esse era o apoio que a gente tinha, já que não tinha o visual, né, o aspecto visual. Aí você pergunta, mas hoje em dia a novela, né, tendo o aspecto visual, ela não tem narrador, certo? Ela não tem narrador, mas ela está contando uma história, tá? É simplesmente que aí ela se reconfigurou, beleza? Vamos embora. E aí, né, dentro desses tipos narrativos a gente viu, né, um pouquinho da estrutura básica. Mas aí agora a gente vai ver realmente como se apresentam esses momentos. O primeiro momento, né, é o da apresentação. Seria uma introdução, certo? A apresentação justamente ela vai começar a introduzir sobre os personagens, certo? Sobre o cenário, sobre o tempo de alguma forma. Se for uma história voltada para uma época específica, ela vai começar a fornecer alguns elementos para que a gente possa entender ou dizer de fato, né, onde se passa, como se passa, em que ano se passa, né, em que momento histórico se passa essa história. E aí, né, além dos aspectos de espaço, tempo e personagem, né, a gente ainda começa aí a fornecer uma introdução, uma apresentação para toda a trama. A trama é justamente, né, o enredo em si, onde vai se desenvolver aquela história, pautada em quê? É pautada numa relação amorosa de dois personagens, é pautada num evento específico da personagem principal, certo? E aí é fornecido justamente alguns aspectos aí introdutórios para a nossa história, tá bom? No segundo momento, o desenvolvimento. O desenvolvimento é justamente aquela parte, né, que vai ser maior do texto, aquela parte que eu vou desenvolver as ações dos personagens, toda a interação, o que é que está acontecendo, as mudanças de cenário, de tempo, certo? E eu vou dar uma sequência aí para minha história. É a maior parte porque ela vai precisar conter aí as sequências de acontecimento para dar ação à nossa história, certo? Um terceiro momento seria o momento do clímax. É aquele momento que a nossa história está no seu auge, né, no ponto mais alto, em que acontece alguma coisa que todos nós ficamos roendo as nossas unhas e super curiosos para terminar a nossa história. Essa parte, a parte do clímax, é uma das partes mais importantes da nossa narrativa, porque é essa parte que vai ser a mais emocionante. É a parte em que vamos conseguir prender os nossos leitores para quererem realmente finalizar aí a nossa história, certo? Então o clímax é o ponto alto, certo? É o ponto mais tenso, o ponto surpreendente do nosso texto. Tranquilo? E aí, após o clímax, a gente vai ter o nosso último aspecto para fechar aí o nosso texto, justamente o desfecho. O desfecho é onde todos os aspectos ali da trama que tenham ficado, né, os pontos soltos, é onde a gente vai fechar ali e finalizar, né, todos os aspectos da nossa trama que estão em abertos, né, onde se vai resolver ali todos os problemas, onde se vai solucionar, descobrir o que tiver que descobrir, tá? Justamente porque é aquele grande arremate da história para finalizar. Tranquilo? É onde a gente vai realmente finalizar a nossa história e dar ali o desfecho, realmente dar ali o final, o destino para os nossos personagens. Tranquilo? Então, na hora de estruturar a nossa narrativa, nós precisamos ter, né, esses 4 momentos. O momento de apresentação, o momento de apresentação, que é justamente a introdução da história, dos personagens, tempo e espaço.
O desenvolvimento, que é onde vai acontecer a ação, é onde se vai desenrolar o enredo, né? Vai se apresentar ali as tramas e desenvolver sobre aqueles aspectos, é a passagem mais longa do nosso texto. O clímax, que é o ponto alto, o ponto de tensão, o ponto surpreendente, onde se tem, né, o grande descobrir ali, o grande arremate aí da história. E no final das contas, o desfecho, que é onde se vai dar o destino dos personagens e vai realmente se concluir, né, finalizar ali a nossa história. Tranquilo? E agora um exemplo do texto narrativo. Esse exemplo aqui, né, se trata de uma fábula. E aí a gente vai ver por quê, né? A gente vê que na fábula os personagens geralmente são animais que são personificados, certo? Eles têm aspectos de humanos, eles têm interações humanas, mas são animais, né, para trazer esse lado lúdico da história à tona. E um grande marcador aí das fábulas é que é localizado a moral da história sempre no final. Tranquilo? Aqui é uma fábula de Esopo, que é a rã e o boi. E aí eu vou ler para vocês esse exemplo. Uma rã estava no prado olhando um boi e sentiu tal inveja do tamanho dele que começou a inflar para ficar maior. Ou seja, a rã estava visualizando o boi e disse, nossa, que grande, né? Vou começar a inflar para ficar maior. Então outra rã chegou e perguntou se o boi era o maior dos dois. Né? Ela disse, como assim, o boi é maior que os dois, o maior dos dois? A primeira respondeu que não. O boi não é maior que eu e se inflou mais. Depois ela repetiu a pergunta, quem é maior agora? A outra rã respondeu, o boi. A rã ficou furiosa e tentou ficar maior, inflando mais e mais, até que arrebentou. E aí, né, a gente vê que na sequência na estrutura, né, desse texto narrativo, nós temos um narrador, que é o quê? Observador, personagem. Observador, justamente, porque ele começa a contar ali, né, que a rã estava no prado, olhando o boi, e aí ele sabe, ó, da sensação da rã, né? O narrador, quando é observador, geralmente ele conhece aí as emoções dos personagens com propriedade, já que ele não está fazendo parte daquela história. E aí ele sabe que a rã sentiu uma inveja, mas a gente vê, ó, começa com a apresentação, né? Falando dos personagens, a rã, o boi, tá no prado, né? E aí ela sente uma inveja e começa a inflar da introdução aqui ao enredo, né? Aí o segundo momento, o desenvolvimento. O desenvolvimento, aquela parte que chega uma outra rã, a rã e a que começou a inflar, né? Tenta mais e mais. E a outra rã tá ali observando, interage com ela. E aí o ponto mais alto do nosso texto é que a rã ficou furiosa e... Não, desculpa. A partir do nosso clímax, né, que é aquele momento ali arrebatador do nosso texto, no nosso desenvolvimento, é quando ela repete a pergunta, né, depois dela ter inchado, ela diz, e agora? Quem é maior? E aí, quebrando a expectativa, a outra rã, ela responde, o boi. E aí, dá aquela quebra, né, dá aquela finalização da tensão e a gente parte para o desfecho. A rã furiosa inflou mais e mais e arrebentou, certo? Aí aqui a grande característica da fábula, a moral da história, que nessa é, quem tenta parecer maior do que é, se arrebenta. Tranquilo? Deu para perceber aí os aspectos da narrativa, o personagem, o tempo, né? Que a gente vê que é um tempo gradativo, que vão se passando os fatos de maneira cronológica, né? Sequenciais. O narrador, que é o narrador observador. O espaço, que é o prado, né? Os personagens, as duas rãs e o boi, que estava lá no momento ali diferente. O boi, ele não é realmente representado aqui, mas estava ali observando o boi. E a ação, né, justamente o fato, o enredo aí que a rã
Observa o boi, incha, contesta a outra e explode, né? No caso, arrebenta. E, enfim, a gente consegue observar todos esses aspectos. Tranquilo? Dando sequência aqui, descritivo. O tipo descritivo, ele vai se caracterizar justamente em descrever algo ou alguém, certo? Alguma coisa. E aí, ele vai ter o objetivo, certo? Não somente descrever por descrever, mas ele vai descrever de tal maneira tão precisa que ele vai fazer com que o leitor tenha possibilidade de imaginar, né, de montar uma imagem mental do que ele está descrevendo, certo? É de fato para que o leitor possa conhecer a visão ali do autor. E aí é para melhor compreensão daqueles fatos, do que seria, do local, né, do acontecimento, do objeto, do personagem. E aí é um tipo textual, digamos que mais simples, certo, em sua estrutura, mas aí ele vai ter a composição de três aspectos. Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, certo? Ele vai exercer aí uma grande estruturação utilizando adjetivos, verbos de ligações, metáforas, comparações, justamente para, apoiados nisso, fazer com que o nosso leitor entenda de fato o que ele está querendo descrever, fazer com que o leitor imagine, tá? E aí nessa estrutura básica, na introdução é onde podemos observar, né, a apresentação do que vai ser descrito. Ele dá ali uma breve síntese para que o leitor possa preparar os seus sentidos para entender ali o que está sendo descrito. Tranquilo? No segundo momento, o desenvolvimento também é que ele vai propriamente começar ali a descrição e dar o passo a passo, todos os aspectos, né, que o leitor possa sentir de fato, certo? Ele vai aí aguçar os sentidos, as percepções, tá, sensitivas do leitor, para que o leitor realmente possa colocar ali aquela imagem mental do que está sendo descrito. E no último momento, né, a conclusão, de fato, ele vai apresentar ali, dar uma síntese das características que foram vistas, né, do objeto, enfim, do que está sendo descrito, justamente para finalizar ali as caracterizações. Então também a gente visualiza que a maior parte é o desenvolvimento, né, onde vai ter, de certa forma, a dita descrição ali do nosso objeto, certo? E aí ele vai, né, se pautar justamente em comparações, em metáforas, para que a gente possa ali construindo pouco a pouco o objetivo final, que é entender do que o autor está falando, como se passa ali toda aquela descrição, né, o que está sendo descrito. E aí esse texto ele vai ser encontrado, né, principalmente dentro de outros textos, tá? É uma passagem geralmente muito breve, inclusive da narrativa, tá? Quando eu quero caracterizar, descrever, fazer com que o meu leitor entenda sobre o cenário, sobre o tempo, sobre algum momento histórico social, certo? Pode ser sobre um personagem, tá? E aí geralmente o tipo descritivo ele tá aí associado a outros tipos, principalmente ali a narrativa, tá? Mas aí eu posso pegar um texto expositivo que a gente viu na outra aula, que é a nível de informação, né, de conhecimento, de passar para o meu leitor determinado conhecimento sobre algo, e eu colocar ali um trecho descritivo, que eu tô falando, sei lá, de repente de uma régua, tá? Eu tô trazendo um texto expositivo para explicar a importância da régua, como é utilizada dentro da sala de aula para os alunos, enfim. E aí tem um momento que eu digo, é um objeto geralmente de plástico, vezes de metal, podendo ser também de madeira, comprido, que possui as medidas, né, grafadas ao longo da sua extensão. Ela vai determinar o comprimento ou a largura de algum outro objeto, certo? E aí eu começo a descrever ali o nosso ponto central. No caso, ali seria a régua, o nosso objeto. Tranquilo?
E aí, exemplos desses textos descritivos são os classificados de emprego, geralmente, de venda de algum produto. Folhetos, principalmente turísticos também, né? Que eu vou descrever ali cada ponto histórico, né? Os roteiros, enfim. Cardápios, anúncios e ainda, né? Dentro, como eu falei, dos textos narrativos de personagem, espaço, cenário. Tranquilo? E aí, né, temos também dois tipos de descrição. Temos as descrições que são mais objetivas e temos as descrições subjetivas. E aí o que diferencia? A descrição objetiva é justamente quando eu quero fazer com que o meu leitor entenda de maneira realista e denotativa, certo? No caso, atrelado aí à linguagem real das palavras, né, aos argumentos reais, às caracterizações reais sobre algo ou algum tipo de objeto, certo? E aí eu não vou colocar ali minhas opiniões enquanto autor, certo? Enquanto locutor daquele texto, eu vou deixar com que o meu leitor simplesmente, né, crie essa imagem e entenda do que eu estou tratando, mas eu não vou colocar ali nenhum juízo de valor, não vou colocar minha opinião dentro daquela descrição. Já na descrição subjetiva, é uma descrição que ocorre justamente envolvendo a interpretação e as emoções do próprio locutor, certo? Ou seja, eu vou querer que o meu leitor, ele entenda essa caracterização, mas ela vai estar pautada ali no meu sentimento, no meu ponto de vista, certo? E aí eu vou atrelar, inclusive, a essa descrição um sentido conotativo da linguagem. Tá? Aí é quando eu vou usar de metáforas, certo? Aí é quando eu vou usar aí de adjetivos que eu acredito ser o mais representativo para o que está sendo descrito, certo? E aí temos esses dois tipos. No caso, uma descrição mais objetiva, né? Se a gente voltar aqui para os exemplos, são classificados, são os cardápios, os folhetos turísticos, os anúncios, certo? Tudo calcado aí a nível de fazer com que o leitor, ele realmente entenda o que está sendo descrito. Já uma subjetiva seria um diário, um relato, certo? Mais intimista, se fosse um relato de viagem, tá? Enfim, essas são descrições mais subjetivas, tranquilo? E aí, por último aqui, a gente viu, né, um pouquinho aí da introdução, justamente da estruturação, na introdução, a apresentação, né, do que está sendo descrito, no desenvolvimento, a descrição, né, de fato, objetiva ou subjetiva, mais detalhada ali, do que está sendo descrito, e a conclusão, né, a finalização da descrição. Para finalizar, o exemplo descritivo, e eu trouxe para vocês aqui a carta de Pero Vaz Caminha, justamente um relato de viagem, certo? Que ele conta ali, faz a ambientação ali daquele momento, que diz assim: também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres moças, nua como eles, que não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa, de joelho até o quadril, e a nádega toda tinta daquela tintura preta, e o resto tudo da sua própria cor. Outra trazia ambos joelhos, com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência descobertas, que nisso não havia nenhuma vergonha. Também andava aí outra mulher moça com um menino ou menina no colo, atado com um pano, não sei de que, aos peitos, de modo que apenas as perninhas lhe apareciam, mas as pernas da mãe e o resto não traziam pano algum. E aí a gente vê, né, que esse momento é um momento de descrição aí, né, de uma passagem que ele observava os índios. Ele fala como as índias estavam se portando, né, umas pintadas, outras não. E aí, né, um terceiro personagem, a mulher que estava com a criancinha no colo, atado ali por aquele pano que a gente chama agora de bebê canguru, né, que a gente enrola o bebezinho e fica só as perninhas de fora. Ele fazendo aqui um relato de observação, justamente por se tratar, né, de um relato de viagem. Tranquilo? E é isso, gente. Então, por hoje, ficamos por aqui.
Foi ótimo estar mais uma segunda-feira com vocês. E é isso. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.